mercado que movimenta milhões na nossa economia. No primeiro semestre desse ano, foram exportados mais de 900 mil toneladas, fora o que é comercializado aqui no mercado interno. Grande parte dessas chapas de mármore e granito comercializadas saíram daqui do sul do Espírito Santo. Isso porque, como pioneiros na extração de rochas, acabamos nos tornando o maior parque de beneficiamento de rochas ornamentais do Brasil. A gente teve alguns avanços tecnológicos que levaram a nossa extração a um outro patamar. O surgimento de martelo pneumático, fundo de furo, fio diamantado marcaram muito essa virada de chave, né? O fio diamantado principalmente, né? Nós tivemos avanços, né? De extrações rudimentares para extrações com mais volumes, com blocos maiores. Depois que os blocos chegam aqui na indústria, eles são transformados em chapas através da serrada. Alguns blocos precisam passar antes pelo processo de envelopamento, onde são aplicados mantas e massas para que esse bloco não se quebre durante esse processo. Atualmente, o processo de serrada ele pode ser feito pelos tiares convencionais, sendo um corte, nesse caso, feito no atrito de lâminas de aço do tiar com as granalhas carregadas aí pela água e pelo cal. Existe também a serrada por lâminas diamantadas ou por tiares multifios. O processo de serrada nas máquinas convencionais, já a granalha, a gente leva em torno aí de 36 horas para serrar um gabro em preto São Gabriel, por exemplo. No multifio, ele bem alinhado, a gente vai gastar de 3 horas e meia a 4 horas, ou seja, né, quase 10 vezes menos tempo numa máquina mais atual. Fora que ela proporciona uma serrada mais lisa, mais uniforme, com menos irregularidades, o que vai economizar o nosso tempo lá na frente em outro processo que é chamado levigamento do material. Como nós temos no mercado hoje vários tipos de rocha com características diferentes, também esses materiais têm roteiros, o que a gente chama de roteiros diferentes dentro da indústria, né? O que são esses roteiros? São rochas que elas vão sofrer serrada e polimento direto, rochas que vão sofrer serrada, levigamento, resinagem e polimento, rochas que além da resinagem nesse processo também vão sofrer uma telagem, a gente cola uma tela no tardóis da chapa para elevar a resistência mecânica do material, e alguns outros materiais que passam por tratamentos químicos para remoção de manchas, e muitos deles são necessários fazer a impermeabilização no material para que esse material mantenha suas propriedades do uso do dia a dia na casa do cliente final. Nós dividimos esse processo de polimento em 3 fases: levigamento, fechamento e polimento. O material que vai sofrer o polimento direto sem uso de resina, a gente faz isso numa etapa só. O levigamento, ele vai fazer o corte das irregularidades deixadas pelo fio ou pelo tiar convencional, que ainda é muito utilizado. Ele vai fazer esse corte, deixar uma superfície lisa, porém sem brilho, ela ainda com a porosidade muito aberta. Depois desse processo, o material vai sofrer o processo de fechamento. Esses próximos abrasivos da cadeia de fechamento, eles vão diminuir ali as trincas interminerálicas, as fissuras interminerálicas, fechando bem o material. Na última etapa, que é a etapa de polimento, os abrasivos responsáveis por essa etapa, eles vão fazer nada mais nada menos que puxar o brilho no material para a gente ter aquela cor do material que a gente tanto quer na nossa obra. Os materiais que precisam de levar resina, né, para sofrer o seu processo de polimento, a gente divide essa etapa em 2. Primeiro a gente faz o levigamento no material, que a gente deixa a superfície da chapa preparada para receber a resina. No momento que ele recebe essa resina, a superfície, a chapa tem que estar desidratada, sem vestígio nenhum de água, onde ali é aplicado a resina, ela tem o seu tempo de cura. Depois esse material volta para a politriz para a gente terminar de fazer o corte de excesso de resina e fazer o fechamento e o polimento. Nós vimos aqui todos os processos de beneficiamento das rochas, desde a extração, passando pela serrada, pelas fases do polimento, pelo resinamento e demais tratamentos, até a chapa pronta para ser comercializada. É importante lembrar que durante o processo existem diversos profissionais envolvidos. Além dos operadores de serrada, dos polidores, dos resinadores, também temos os operadores de ponte, de pórtico, os profissionais que analisam o andamento e o custo da produção.
os classificadores que avaliam a qualidade da chapa, entre outras funções diretamente ligadas ao beneficiamento de mármore e granito. Se você ainda não é desse setor, muitas coisas aqui podem ser novidade para você. Já pensou em fazer parte desse mundo que é o das rochas ornamentais? O Instituto Rochas está aqui para te ajudar e construir uma carreira promissora no ramo do mármore e granito. Saiba mais dos nossos cursos, estamos esperando por você.